essa partida, jogar contra o líder do campeonato, o líder com a força máxima e o Sport com o seu sub-20. Eu queria saber de você, Júnior, se você ficou satisfeito com o desempenho, com o que você viu, depois ficando alguma parte do segundo tempo sem um jogador pela expulsão do Wallace, tendo que correr demais. Sua avaliação, queria ouvir. Primeiramente, boa noite. Não podia perder a oportunidade de agradecer ao clube pela confiança. Não é qualquer dia que se deixa um sub-20 jogar contra uma equipe como o Salgueiro. E acho que, como eu disse a direção lá dentro, a missão foi dada e foi cumprida, na minha opinião. Quero agradecer a pessoa do Coronel Genivaldo Cerqueira, que é o líder da nossa base hoje e tem dado fruto nisso daí. Eu acho que nós fizemos uma belíssima partida. Começamos o jogo um pouco retraído, o que é normal. Tomar um gol a 2 minutos de jogo, um gol contra, para você recuperar um time todo sub-20 é muito difícil. Mas eu vi uma equipe extremamente equilibrada, uma equipe que nunca se abdicou de jogar. A equipe não veio para empatar com o Salgueiro, a equipe veio para ganhar do Salgueiro e acho, com todo respeito, e no momento que o Wallace foi expulso, a gente ia fazer o terceiro gol. Estávamos bem na partida, equilibrado, o terceiro gol fatalmente sairia, mas aquela expulsão, realmente, o time teve que ir para trás e segurar o resultado, até numa infelicidade, que foi outro gol contra, né? Então, você pegar o líder da competição, acho que foi um jogo belíssimo, todos estão de parabéns, e o Sport, eu tenho certeza, eu tenho dito em várias entrevistas isso, o Sport vai colher muito fruto. É uma geração muito interessante que o Sport tem. Júnior, eu queria que você falasse um pouco mais dessa concepção, né, que você está colocando nos times da base do Sport, um time que sempre joga para frente, um time que é bastante ofensivo, é um time que toma gols, mas também que faz muito gols. Isso é o futuro do futebol? Está por aí, indo nesse sentido? Na verdade, o futebol, existe um livro muito interessante do professor Israel, lá de Minas Gerais, que diz: o futebol é jogado por ideias. Existem ideias mais ricas, de repente ideias mais pobres, e eu acho que as ideias mais ricas que eu vi sempre foi no Brasil. O que me fez ser treinador, sempre disse, é ver um futebol que tinha identidade muito clara, ser insistentemente ofensivo, os dois laterais que atacam ao mesmo tempo. Você vê que a minha equipe, os dois laterais atacam ao mesmo tempo, um time que tem 2 jogadores liberados que jogam por dentro para fazer vantagem numérica e poder sair. E existe ali, se você percebeu, a gente teve uma variação tática com o mesmo jogador. Um jogador ele fazia zagueiro e volante em alguns momentos. Valdeir, um jogador interessantíssimo do Salgueiro. Eu sabia que ele flutuava no meio. No começo do jogo ele começou a flutuar, porque o Salgueiro ele transita do 4-4-2, mas às vezes ele traz Valdeir para dentro. E no momento que Valdeir flutuasse, esse David, que era zagueiro, ele se transformava em volante e ia para o 4-1-4-1. E os meninos entenderam perfeitamente. Eles conseguem já assimilar tudo isso. E digo o seguinte, a minha ideia é simples. Futebol para mim é arte. Futebol não é guerra. Futebol não é também ciência exata. Futebol é arte. Eu não posso trazer um público para o estádio e ver um futebol apenas pelo resultado. Eu tenho que trazer o meu torcedor para o estádio e ele sair satisfeito de ver um belíssimo futebol. Essa é a minha ideia principal. E eu tenho colocado na cabeça de cada atleta desse. Você pode fazer um futebol bonito. Basta querer. Porque o esporte vai lhe formar para isso. Ano passado nós fizemos 24 gols na Copa do Brasil, jogando só com uma equipe de altíssimo nível. Resultado, 5 jogadores na seleção brasileira, 24 mil pessoas assistindo um jogo de sub-17. O que é isso? Porque o nosso torcedor brasileiro está carente de bom futebol. O torcedor brasileiro se acostumou a vir buscar resultado. E a gente tem desenvolvido isso no jogador do esporte. E hoje vê um gol daquele de Fábio, paga o ingresso, né? Um gol lindo que a gente vê uma qualidade dele. Mas é por aí. Júnior, boa noite. Você falou sobre a Copa do Brasil. Quarta-feira você estreia na competição nacional, pega o Figueirense, jogo aqui na Ilha do Retiro, confronto complicado. Eu queria que você falasse sobre esse confronto, pelo que você viu hoje, pelo que você aplicou nesse confronto contra a equipe do Salgueiro, um adversário qualificado, a gente sabe da força do Salgueiro, tanto aqui na capital pernambucana quanto jogando lá em Salgueiro. Você deve corrigir muita coisa para essa estreia do esporte nesse confronto, ou essa base que você acabou montando hoje deve ser revertida? Bom, primeiro nós temos 2 dificuldades. A primeira dificuldade é recuperar esses atletas, né? O jogo já está em cima, é 4 horas da tarde da quarta-feira. O time do Figueirense, a base do Figueirense, normalmente joga pelo resultado. Não é uma base que revela jogador. Se você buscar na história, ele quase não revelou jogador. Em 2008, o Rogério Micali da seleção foi campeão da Copa São Paulo, ganhando partidas de 1-0, de pênalti, porque era um time que jogava com força física e jogava por uma bola. E dá certo em torneio isso. Então o Figueirense vem jogar assim. O time está desgastado,
E uma segunda dificuldade que eu vou ter é o seguinte: quais deles estarão à disposição do sub-20? Não sei. E vou aqui dizer para vocês o seguinte, abrir um parêntese. Acho que o esporte está muito certo de não valorizar título de sub-20. O esporte está certíssimo. E se o professor Ney Franco, que assistiu o jogo e quer puxar jogador do sub-20, é para isso que existe sub-20 num grande clube. Não serve para ganhar título, serve para colocar jogador no profissional e chegar e jogar. Então está à disposição todo o elenco do sub-20 e o professor Ney Franco vai utilizar. E mesmo que a gente perca o ganho do Figueirense, temos a plena convicção de que o esporte está bem servido no profissional. Essa é a nossa ideia. Ô Júlio, o resultado quebrou a perna, aí causa uma impressão. A jogada que originou o Levi quebrar a perna, eu acho que o jogador do esporte não teve a intenção de quebrar o companheiro. Professor Otter, você viu o que você falou com o jogador Wallace? Bom, eu conheço o atleta. Se tivesse sido ali até outro atleta, eu estaria desconfiado. Mas o Wallace é um menino que eu não vejo essa capacidade de fazer isso. Na verdade, ele ficou surpreso com a expulsão. Acredito eu que houve um enrolar de perna ali, tropeção, e de repente o jeito que pegou na perna pode até ter quebrado. Mas por conhecer o atleta, eu posso dizer a você com toda certeza, o Wallace não é jogador de fazer isso. Aquele é um menino que nos treinamentos é um dos únicos que eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho muitos ali naquele elenco que são sanguíneos. Quando a gente desceu para o vestiário, eles estavam se cobrando de uma forma que eu digo, que é isso? Parece que o Salgueiro está aqui. Vocês estão jogando um time de sub-20, já estavam quase querendo trocar tapa dentro do vestiário, porque eles são muito competitivos. O jogo estava 1-1 e tal. Então o Wallace é um menino calmo, quieto, que nunca teve nenhuma indisciplina dentro desse clube. Então eu tenho certeza que ele não fez por maldade, foi um acidente de trabalho. Júnior, eu queria que você comentasse a importância, dentro do processo de formação desses jogadores, de disputarem uma partida do campeonato profissional contra o líder da competição, porque isso engrandece a formação deles. Engrandece demais. Eu tenho um artigo, vê que artigo interessante, ele diz que um jogo de qualidade equivale a 600, 200 treinamentos. Quanto tempo você passa para treinar 200 vezes? 4 meses? 5 meses? Um jogo de qualidade vale 200 treinos. Esses meninos já não são os mesmos de antes de começar essa partida. Esses meninos ganharam maturidade. Veja que coisa interessante, eu tenho dito por aí. A média de maturidade de um atleta de futebol é por volta de 23 anos. 23 anos. Mas no Nordeste, eu diria que somente aos 26 anos. Porque a formação do Nordeste, ela tem defasagem. Mesmo o esporte sendo um grande clube, um grande centro de treinamento, mas falta competição com regularidade. Falta muito de investimento nesse sentido. Por exemplo, nós não fazemos muita viagem para a Europa. Os clubes do Sul e Sudeste, o atleta já é acostumado desde sub-15 a jogar contra Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. Ele disputa constantemente. Quem disputa o Campeonato Paulista, só no Campeonato Estadual ele joga contra São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Desportivo Brasil. Aqui nós temos problema. A gente vai jogar com todo respeito o time do Ibura, que a gente vai ganhar um jogo de 20-0 e vai achar que está bom demais. O parâmetro não fica bom. Então, um jogo desse, eu te respondo o seguinte. Eles cresceram mais ou menos 5 meses em 90 minutos. Essa é a ideia, não tenha dúvida disso. Então, veja, por exemplo, aquele jogador do Campinense que jogou ontem, o Augusto, número 7, jogador de destaque do Campinense. Mas ele veio, de repente, se destacar com 26 anos. O que é isso? E ele não jogava antes? Não, é porque esse tipo de jogador só amadurece com 26, 27 anos por causa da formação defasada. É isso que a gente tem tentado fazer com que ele demore menos tempo. Júlio, boa noite. Queria que você falasse especificamente da atuação de 2 jogadores que estavam sendo observados por Ney Franco no público, que ele pediu a você para colocar esses 2 jogadores a fim de observá-los. Primeiro, eu queria que você falasse do Juninho, da responsabilidade que ele assumiu no primeiro tempo, quando o placar de 1-0 ele foi responsável por puxar esse time. E no segundo tempo, o crescimento do Fábio e a busca dele também para assumir essa responsabilidade. Fale individualmente de cada um, por favor. Primeiro, antes de falar da parte tática, eu vou dizer o seguinte: futebol para mim é muito mais do que tática e técnica, ele é um jogo mental. Fábio e Juninho, eles são extremamente competitivos. No treinamento, eles não se permitem perder. Muitas vezes as pessoas confundem de dizer assim, eles são indisciplinados. Não. Existem coisas ruins, sim, mas nós não podemos tirar dele
a audácia que eles têm, a ousadia que eles têm. Porque se a gente tirar, acabou o futebol brasileiro. O futebol brasileiro se faz com jogadores ousados, que ali ele vai passar um pouco do ponto, e estamos aqui para fazer isso. Então esses dois, eles são extremamente competitivos e não gostam de perder. Juninho é um jogador interessante porque ele consegue ser um atacante e um meia ao mesmo tempo. É difícil você ter um jogador assim com 17 para 18 anos. Juninho ele consegue vir jogar de atacante de referência, como ele começou o jogo, e vir buscar a bola no meia, se juntando a Fábio, se juntando a João Vitor, fazendo desigualdade numérica, fazendo com que nosso time tenha a posse de bola e os nossos dois laterais cheguem com força no campo de ataque. E quando ele chega na frente, ele também chega com muita clareza para fazer gol. Ele tem uma percepção no terço final do campo muito interessante. Então, Juninho, eu diria o seguinte, ele tem capacidade de meia, mas tem também muita capacidade de atacante. O que fazer com um jogador desse? Eu só acho uma solução. Eu coloco ele na referência, mas digo a ele quando ficar parado. Pode vir buscar a bola e ter liberdade para jogar. É isso que eu faço. Já Fábio é um jogador mais maduro do que Juninho. Fábio tem 3 anos a mais do que Juninho. Então, Fábio, ele hoje já é casado, tem uma filha. Ele hoje já está num patamar de maturidade muito na frente de Juninho. Ele consegue hoje chamar a responsabilidade. Interessante que ontem na concentração ele veio conversar comigo e ele disse, professor, deixa comigo esses meninos da base que eu vou organizar. Parecia um atleta de 30 anos, né? Ele disse, não, Fábio, a liderança é sua, vai liderar. Então os dois têm muita personalidade. E eu gosto disso. Eu gosto de jogador com personalidade. Apesar de que às vezes eles não têm disciplinas, é verdade. Mas estamos aqui também para ensinar e para poder disciplinar também eles. Legal. Uma aula de conhecimento esportivo, de futebol. Ainda tem? Pronto. Júnior, boa noite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Com base na partida de hoje, nessa corrida de jogadores querendo aparecer, os garotos, quem você destacaria nesses 90 minutos? Fora esses que foram falados, todo mundo veio hoje já sabia que Juninho e Fábio iam jogar. Mas eu não posso deixar de ressaltar o coletivo, porque para a individualidade sobressair existe um coletivo forte, mas hoje eu sabia que ele ia muito bem. O jogador que fez o primeiro gol, Índio, ele tem muita força física, ele conseguiu disputar de igual para igual com o time do Salgueiro. Chegou agora no último minuto com um jogador a menos, ele conseguiu ainda quase criar uma situação de gol lá na frente. Eu destacaria ele. Pedro Vitor, que entrou de lateral esquerdo, muito forte, vai e volta com muita força. E veja que Pedro Vitor era um atacante. E eu cheguei para Pedro Vitor e disse, Pedro, no futebol de hoje não existe mais posição, existe função. Então eu preciso que você desempenhe funções. Você vai fazer a amplitude do nosso time jogando pela lateral. E ele fez muito bem. Tenho que destacar também a defesa. Um zagueiro que vocês viram aí, Chico, que de repente não conheceu o canhoto, lembra muito do Val. Eu sempre disse, ele não é rápido, mas ele tem uma qualidade de passe que muitos meias não têm. E ele sempre coloca o passe embaixo para acertar. Um jogador que ainda é sub-20 o ano que vem. Veja, eu estava aí com muitos jogadores, por exemplo, lateral direito. Ele ainda tem 17 anos. Hoje você não viu ele falhar. Ele foi firme em todas as defesas. Caio, que começou o jogo, tem 17 anos. Então, nosso time não é sub-20, que está acabando de fazer 20. Tem muitos meninos de 17 e 18 anos. Então, esses jogadores aí se destacaram, na minha opinião, mas por causa de um coletivo forte. Obrigado, Júnior. Pronto. Legal. Obrigado.